Boa noite, Renato. Bahia chega hoje ao seu 8º jogo sem vencer, contando o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, em um jogo marcado aí por erros defensivos, também marcado por uma sequência que o Bahia vem passando de lesões, e no final do jogo deu para perceber um time entregue tecnicamente e fisicamente. Qual a sua avaliação sobre o desempenho do Bahia hoje e principalmente a questão física? Qual a avaliação da comissão técnica sobre o que está acontecendo com os jogadores do Bahia, tanto os lesionados quanto os que terminaram o jogo hoje? Boa noite. Só viu a parte final, não viu a primeira. Porque o Bahia entra muito bem. E nós temos sempre de valorizar o que é mau. O Bahia entra muito bem no jogo. O jogo é equilibrado, é dividido, na minha opinião. Entra muito bem. No momento em que está melhor, faz o golo. No momento em que está melhor, sofre o primeiro golo. Reage e sofre o segundo golo com erros defensivos. Estou totalmente de acordo. Totalmente de acordo. Depois há uma reação normal da equipa, que começa a segunda parte também melhor, e é verdade, e depois cai fisicamente, tecnicamente também, mas a explicação é simples, porque temos aqui jogadores que não jogavam há algum tempo, e o treinador no Brasil, em especial no Brasil, é sempre preso por ter cão, como se costuma dizer em Portugal, e preço por não ter, porque estes jogadores como Kaique, Arthur, Daniel, próprio Mugni, o Rian, que vem agora de menos a mais, o Cicinho, são jogadores que não estavam a jogar, e quando o treinador fazia rodízio, era super criticado, mas não há outra forma dos jogadores ganharem forma, porque o treino só não chega. E, portanto, os jogadores têm que ganhar forma também jogando, na competição. E, de facto, quando nós começámos a fechar, porque o último grande rodízio que eu fiz foi com o Santos, onde mudámos 5 jogadores, creio, mudei 5 jogadores, depois fomos fazendo pontual, às vezes por decisão minha, outras vezes por lesões, outras vezes por castigos, mas, de facto, aqui não há milagres. Os jogadores, quando jogam, entregam-se, por exemplo, o Kaique saiu esgotado. Kaique saiu porque saiu esgotado, porque já nem para trás nem para a frente, e portanto não há como deixar um jogador que fisicamente está naquelas condições. O Arthur entrou, mas ao fim de 15 minutos estava sem ar, que é normal. O Vinícius, são jogadores sem ritmo, são jogadores que não têm jogado, exatamente porque nós parámos um bocadinho a tal rotatividade. É um jogo equilibrado, o Cruzeiro está melhor em alguns momentos do jogo, nós em outros, mas de facto estou de acordo consigo, porque nós acabámos o jogo esgotados e cansados, mas gostava também que tivesse dito que entrámos bem no jogo e que fizemos uma primeira parte muito interessante. Depois, a questão das lesões, tem a ver com isso, da menos rotatividade. Hoje tínhamos Rezende e Rian em alarmes, mas eu olho eu não gosto de olhar para a casa dos outros, mas para fazer uma análise transversal eu tenho que olhar para os exemplos de outros clubes. A onda de lesões em outras equipas é igual ou maior que a nossa. E porquê? Porque o calendário, e nós não estamos nem na Sul-Americana nem na Libertadores, porque há equipas que ainda têm esse desgaste de viagens e etc. É o calendário que temos, portanto nós estamos a trabalhar sempre como trabalhamos. Para mim, a equipa tem um desgaste porque há jogadores que, como eu disse, em especial o Rezende e o Rian, no headline, e os outros que entraram, que jogam menos, obviamente não aguentam uma partida inteira, agora só com a continuidade. O Kaique só com continuidade é que vai ganhar capacidade para jogar mais. Em relação às lesões, nós estamos a fazer tudo igual e continuo a dizer, se fosse só um problema do Bahia, ok, eu estaria muito preocupado, mas isto é transversal a quase todas as equipas, quase todas. Portanto, temos que continuar a gerir esta situação e continuar a trabalhar. Paiva, boa noite. Boa noite. Colocar a culpa no setor ofensivo seria injusto no jogo de hoje, que você teve muitos desfalques. Mas fala do setor defensivo, que mais uma vez comprometeu na partida de hoje. Isso vem acontecendo ao longo da temporada. Como fazer para poder sanar e dar uma tranquilidade, por exemplo, ao torcedor, que toda vez ofensivamente, quando uma equipe vai,
o Bahia tem levado tomando muito susto e até gols, inclusive, em todas as partidas. Eu não vejo outra forma que não seja trabalhar. Ou seja, entre o sistema dos 3 zagueiros e o sistema do 4-3-3, que nós estamos a tentar, como eu disse na última entrevista, a acelerar o processo para o fixar, mas que ainda não temos condições, ainda por cima com estas lesões todas, ainda nos atrapalha mais. A verdade é que nós, hoje outra vez, não me lembro, antes do gol do Cruzeiro, há um remate, mas não tínhamos concedido assim tanto. Eu digo que o jogo foi dividido, nós defensivamente, na primeira parte, em termos de bloco, abrimos ali um espaço em momentos entre linhas média e defensiva que o Cruzeiro aproveitou, algo que não tinha acontecido nos últimos jogos, e por aí criaram alguns lances de perigo, mas depois o primeiro gol é uma bola longa, a defesa não desliza, há um espaço entre centrais, entre zagueiros, e é por aí que depois entra o golo. E a segunda é uma bola nas costas, e que nós estamos desatentos, não há dúvida nenhuma que nós estamos desatentos, porque o jogador vem de trás. Trabalhar, eu não vejo outra hipótese, não seja trabalhar e ir percebendo condições para ir alternando o sistema entre o 4-3-3 e o 3-4-3. Mas a verdade é que ofensivamente, na primeira parte, nós estivemos muito bem, nós fizemos um jogo compacto, mas dividido, é verdade, mas na minha opinião, ao final da primeira parte, nós estivemos melhor que o Cruzeiro. Depois o Cruzeiro, também o Cruzeiro a ganhar, é uma equipa que está muito confortável nas transições. E nós, ao jogarmos em 4-3-3, ao mudarmos para 4-3-3, e criando aquele volume para irmos atrás do resultado, depois obviamente expomos-nos mais a transições, e na segunda parte foi um bocadinho mais isto, tirando os últimos 10, 15 minutos, de facto, onde a equipa fisicamente já só conseguia sair em transições, e o Cruzeiro esteve ali de volta da nossa baliza. Boa noite, Paiva. Boa noite. A minha pergunta é em cima dessa situação dos jogadores que estão no departamento médico. Desses jogadores que não atuaram hoje, a gente pode dizer que só um, que foi Acevedo, né, que foi terceiro cartão. Exato. Você citou aí alguns times, e a gente sabe disso, de alguns times que estão com problemas também. O Internacional jogou contra o Bahia com um sistema defensivo, todo ele praticamente, né, reserva. Houve, digamos assim, um equívoco, até em função de vocês chegarem há 6 meses atrás, não conhecerem praticamente, pelo menos em termos de estar vivenciando o calendário do futebol brasileiro, e houve um equívoco no que diz respeito à preparação da equipe para que acarretasse dentro de uma situação esses problemas também, ou não? É uma pergunta complexa, eu não tenho essa verdade absoluta. O que eu sei é que nós hoje estamos com 37 jogos na época. 37 jogos na época. É um campeonato inteiro em Portugal, por exemplo. Que o Nico Azevedo, nos Estados Unidos, estava a acabar o campeonato com 37 jogos. E o Nico Azevedo foi quase sempre titular nesta equipa. Nós quisemos Copa do Nordeste, nós quisemos Baiano, nós quisemos preparar a equipa em andamento, porque os jogadores também foram chegando em andamento, não é? Já com as competições. Nós fomos utilizando e até fomos fazendo algum rodízio que depois as pessoas diziam que não se devia fazer, mas imagine se a gente não tem feito esse rodízio, imagine. Na nossa preparação física, na nossa forma de ver a questão física, há uma coisa que é verdade. Nem no Independiente, nem no Benfica, nem no Leão tivemos tanta lesão muscular, quase nenhumas. E, portanto, para mim, isto tem a ver, obviamente, com o peso do calendário, porque depois é como diz, olhando para os outros, sofrem do mesmo problema. Não há como. Achar que temos culpa, se calhar podemos ter culpa numa outra coisa, mas no global, para mim, no global, a questão é que nós somos, atrás do Fortaleza tem 40 jogos, 41, exato, 41 e nós temos 37. Somos as equipas com mais jogos no Brasil. Portanto, quando tu de facto paras de fazer o rodízio e começas a sobrecarregar os jogadores, e vai ver o Jacaré, o Biel, o Bahia nem tanto, mas o Bahia foi ao contrário, foi por ter jogado menos, porque quem estava a jogar basicamente era o Chaves. As coisas acabam por acontecer. Não vou ver fantasmas, porque eu tenho excelentes preparadores físicos, excelentes. O meu preparador físico esteve no Porto e no Sporting Portugal, esteve na Arábia, o António Bora esteve na Federação Espanhola, portanto não são umas pessoas quaisquer, e eu tenho plena confiança neles e no trabalho deles. Paiva, liga o pai fácil. Paiva é o cão danado.
tudo é culpa dele. Massa, poderia ser essa linha. Mas você citou 2 pontos que eu quero trazer de volta. Você citou fazendo a questão da análise da transversalidade com os outros que estão disputando o campeonato. E, por fim, agora você citou a questão dos jogadores terem chegado aos pedaços, particionado. E aí eu lhe pergunto, o equívoco maior, você teve os seus, o elenco teve os deles em um momento ou outro, todos tiveram erros, beleza. Mas o erro maior foi na montagem do elenco, em não lhe dar um elenco ao tempo certo para que você tivesse já identificado todo o elenco. Por exemplo, o Cauli chegou, você já tinha 2 meses e pouco de trabalho. Chegou em março, praticamente. Cicinho e outros foram chegando no decurso. Isso acabou atrapalhando para você ter hoje um rodízio satisfatório, você ter as peças de uma condição satisfatória, e a montagem do elenco acabou atrapalhando também o planejamento, inclusive com algumas peças que estão, de fato, a não render o que se esperava quando foram contratadas? Olá, Barona. Olha, a pergunta é boa e é pertinente. Vamos ver. Se sentarem aqui 50 treinadores vão lhe responder que gostariam de ter o elenco todo no primeiro dia de trabalho. Isso é verdade. Agora, as pessoas têm que perceber que as negociações são coisas muito difíceis. Há jogadores que só chegaram nos timings, primeiro porque os clubes não queriam liberar, depois porque a ação negocial do grupo, do Cadu em especial, teve momentos em que não se chegava a acordo e as coisas continuavam a andar, porque negociar um jogador, eu lembro, por exemplo, o preço do Ademir no início era uma coisa, no início da pré-temporada, e no final foi outra. E era incomportável no início da temporada. Portanto, é nisto que nós balançamos. O treinador tem que encontrar soluções. Mas, de facto, o mundo ideal seria eu ter esses jogadores todos aqui. E não tivemos. Mas eu percebo, porque também percebo o lado negocial. Também percebo o difícil que é. No Independente eu interferia no bom sentido, e percebia o difícil que era contratar jogadores, por causa de, às vezes, o clube não quer liberar, depois pede muito dinheiro, depois joga-se com o tempo. São questões estratégicas. Há estratégia no campo e há fora do campo. Portanto, não temos o mundo ideal e temos o mundo possível. Eu creio que o elenco é feito com muita responsabilidade, com saber, nas questões, seja do Cadu, seja minhas. Depois, como eu tinha dito nesta entrevista que dei durante a semana, nunca vamos acertar, nem nós nem ninguém, em todas as contratações, nunca. Há sempre, em todos os clubes, há sempre uma outra contratação que falha. Se é a responsabilidade do treinador, se é a responsabilidade do jogador que não se adapta, se é o sistema, seja o que for, mas há sempre uma outra contratação que não resulta, e há outras contratações que demoram mais tempo a resultar. Portanto, não te consigo, seria muito injusto para o Cadu, porque eu sei o trabalho que ele está a fazer e que faz para dar o melhor elenco possível. Portanto, não queria ir por aí, porque tenho confiança total nele e no trabalho. Eu estive presente nas contratações, opinei, e portanto estamos juntos nisto. Foi o possível, Baruna, foi o possível. Não te posso responder mais que isso, porque foi o possível. Paiva, eu queria falar com você sobre a classificação do Bahia nesse momento, né? O Bahia só tem 9 pontos em 10 jogos. 1/4 do campeonato já foi embora. Você entende que o Bahia daqui para frente vai continuar brigando para não entrar na zona e já pode entrar amanhã? Você acha que o Bahia, neste campeonato agora, vai se posicionar para não cair, ou você entende que o Bahia pode jogar lá na frente e tentar uma classificação pelo menos entre os 6, 5, 7, ou você acha que daqui para frente é brigar para não cair? Eu gostava muito de responder, mas não consigo. A única coisa que eu consigo é olhar jogo a jogo. Mais nada. E sei que vem o próximo, que é o Palmeiras, que é uma montanha para nós subirmos. E depois Fluminense fora. Estaria preocupado se o campeonato acabasse daqui a 2 jornadas ou 3. Como ainda falta muito campeonato e temos muito trabalho pela frente, preocupado estou porque não queria estar em 15º, certo? Porque não queria estar em 15º, é óbvio. Como já disse, eu acho que temos jogado para mais, mas os factos são esses, os números são esses, e continuarmos na mesma linha, continuarmos a trabalhar, e como lhe digo, se o campeonato acabasse em 2 ou 3 jornadas, estaria muito mais preocupado. Falta muito campeonato
Por exemplo, eu lembro o exemplo do Fortaleza o ano passado, que andava cá em baixo e depois subiu. Eu não consigo responder se o Bahia vai disparar e vai subir, não consigo dizer e nem gosto, porque isso é futurologia. A única coisa que eu agora tenho que olhar é para o Palmeiras, jogar com o Palmeiras aqui em casa e não jogar com a classificação. Isso é muito importante. Jogar com o nosso trabalho, jogar com as nossas convicções, fazer os jogadores crescer coletivo e individualmente e não jogar com a classificação, porque isso também pode dar algum peso emocional aos jogadores e nós não vamos fazer isso. Boa noite, Paiva. Um campeonato que o Bahia chega à 10ª rodada, faltam 28, talvez tenha assim realmente muito campeonato pela frente. Porém, são pontos que lá nesse final de campeonato faça a diferença. Hoje teve um caso à parte que foi ao término do jogo, sempre tínhamos algum foco em algum dos atletas, sempre, digamos que sendo responsável pela derrota. Hoje tivemos um ponto diferente. Hoje o torcedor vaiou o Renato Paiva, pediu a saída do Renato Paiva. Não foi só hoje. Estás desatento, não foi só hoje. Mas hoje mais. Hoje um cântico maior de dar para entender ali da parte de imprensa, uma coisa mais forte. Qual é a análise que você faz desses 10 jogos de campeonato? Como é que está o Paiva para essa sequência de campeonato que preocupa o torcedor, de que já viu esse time cair outras vezes e talvez hoje passe o mesmo filme pela cabeça do torcedor que um dia foi rebaixado? O torcedor tem direito à opinião e eu isso não controlo nem quero. O torcedor tem direito à opinião. O mesmo torcedor que veiou o Cicinho e quase o pendurou em público e hoje considera-o dos melhores. É uma opinião que tem. E eu não posso andar nessas coisas. Eu agarro-me ao meu trabalho, às minhas convicções, à minha consciência profissional. Eu sei o que trabalho e os jogadores, que para mim é o que mais me interessa. Os jogadores sabem aquilo que a gente trabalha. A partir daí, não controlo isso, não controlo o exterior, nem quero. As pessoas têm todas direito à opinião. Não foi a primeira vez que me quiseram fora daqui. Não é uma coisa que eu controlo, portanto, a única coisa que eu controlo é o trabalho que eu faço, a minha relação com o grupo e com os jogadores, que tiveram uma atitude muito bonita hoje, e eu vou-lhe dizer, muito bonita. Os jogadores disseram, vamos sair juntos do campo, você vai sair com a gente do campo. Portanto, o grupo está muito forte e está comigo. A partir daí, eu não vou controlar porque nem Guardiola, nem me quero comparar a eles, nem Guardiola nem Mourinho, que foram os melhores da história, foram unânimes, muito menos vou ser eu, que nem sequer me chega a 10% daquilo que eles são. Sigo o meu trabalho com convicções, com consciência e com o grupo do meu lado. Isso é que é importante, porque eu trabalho para eles e eles vão dar a volta. E hoje estamos na 10ª jornada, eu continuo a dizer que esta equipa vai crescer e vai continuar a crescer dentro das dificuldades, mas eu, futurologia, não posso nem quero falar sobre ela. Sigo muito convicto, muito convencido do meu trabalho. Paiva, meu nome é Toneu Maravilha, eu sou da CBN, é a primeira vez que eu participo aqui de uma coletiva. Prazer. Você tem protegido um pouco o jogador Chaves nos jogos de casa. Em alguns jogos, de fora, você coloca ele. Agora não vai ter jeito, né? Porque o Rian tomou o 3º cartão amarelo e parece que só resta essa saída. E o torcedor não tem dado muito apoio a ele e a outros jogadores. Como é que você encara essa situação? Boa noite. O Chaves tem estado lesionado. O Chaves saiu lesionado há 2 jogos atrás, tem estado impedido, tem o tornozelo, tinha na altura o tornozelo assim, contra o Inter, contra o Internacional, tive que o tirar nessa altura e ele com o tornozelo assim, continua a não ter mobilidade suficiente para poder jogar, não é por jogar em casa ou jogar fora, é porque ele está mesmo lesionado. Agora vem um espaço de tempo até jogarmos com o Palmeiras. O Rian não pode, poderá ser o Chaves, se o Chaves não estiver preparado terei que encontrar uma solução. Mas é como lhe digo, eu já lhe respondi, o torcedor assobia ou vai ao Chaves e veio o Cicinho e agora o Cicinho é o melhor. Isto vai muito da paixão e eu não posso entrar nesses campos da paixão. A minha é razão, trabalho com eles, perceber o que eles podem fazer, o momento que eles têm para jogar. As pessoas estão muito surpreendidas com o que o Cicinho está a fazer. Eu não estou, nunca estive. Agora, é claro, os jogadores têm momentos piores, momentos melhores, têm períodos de adaptação melhores, mais rápidos, como eu tinha dito. O Cicinho teve alguma dificuldade em adaptar-se quando chegou. O Cicinho também já tem um campeonato da Bulgária nas pernas, como tem o Cauli. Não se esqueçam disso também. Portanto, como lhe diz, o torcedor tem direito à sua opinião, influenciar no trabalho do dia-a-dia.
só influencia se nós deixarmos. Paiva, o Bahia sempre foi muito conhecido pela força que ele tem aqui na Arena Fonte Nova. Eu queria saber como é que explicar o fato do Bahia só ter vencido um jogo, que foi contra o Curitiba e já tem um mês, e como é que você pode aproveitar essa data FIFA para ajustar o time da forma como você quer, contando com o cenário atual, né? Sem Jacaré e sem Biel. Olá. É isso mesmo, é aproveitar o espaço que nós temos para trabalhar, melhorar a equipa coletivamente e individualmente. Não há outra coisa que nós possamos fazer. É de facto uma fase má, em que nós, por detalhes, não ganhamos os jogos. Continuo a dizer, acho que hoje foi um jogo mais equilibrado do que o costume aqui na Fonte Nova. Mas nós temos feito bons jogos, essa é a minha opinião, tirando a primeira parte do Goiás, que foi má aqui em casa, e o jogo com o Santos, que foi horrível para o campeonato. O resto nós temos feito boas exibições, não exibições extraordinárias, mas boas exibições, temos sido competitivos. Não consigo dizer outra coisa que não seja esta, que é agora aproveitar o tempo que temos para trabalhar, juntar os jogadores, dar mais ritmo e mais trabalho àqueles que vão substituindo os que estão lesionados e tornar o elenco um bocadinho mais compacto em termos físicos, para que eles possam ir respondendo em questões de jogo, nada mais que isso. Você fala de detalhes, mas você acha que tem alguma... no meu ver hoje, acho que esse detalhe foi o Domingote, por exemplo. Ele não chegou a... Ele acabou desperdiçando uma chance que poderia ser o resultado do terceiro gol do Bahia, na virada. Você acha que esses detalhes estão te custando muito? Eu acho que tem a ver um bocadinho, se nós fizermos o filme destes jogos todos, nós temos sido penalizados pelo número de oportunidades que criamos e pela ineficácia que não temos, porque falhamos muitos golos de facto, e pelo pouco número de finalizações que concedemos, mas que nos marcam golos. É isto que eu digo de detalhes. Porque vou voltar a dizer, eu não gosto muito de falar em números, porque os números têm que saber ser bem utilizados. Quando eu digo isto, por exemplo, quando dizem que o médio centro é muito bom no número de passos que faz, tem uma alta percentagem de passos, mas se ele fizer passos para trás, a mim não me interessa. Portanto, temos que analisar e contextualizar os números. E a verdade são números factuais. O Bahia é das equipas... Era a quinta, antes desta jornada, a quinta equipa que menos finalizações concedia. Se olharmos para isto, devíamos estar muito mais acima na tabela. E não estamos. Para o Bahia fazer isto, o Bahia tem que, em muitos momentos, defender bem, coletivamente. A questão é que quando a bola chega à última linha, por demérito, se calhar, dos da frente, porque não conseguem evitar que ela chegue, nós depois temos ali situações como a de hoje. No outro dia foi a Barreira que abriu, tínhamos ganho 1-0 ao Goiás. Portanto, é este tipo de coisas que nós temos que continuar a trabalhar, porque o global está lá. Agora nós temos é que virar a chave para que os detalhes não nos penalizem.